Estava falando com vocês de 25/10. Vamos ser rápido. O objetivo, quero trazer para vocês um setup baseado em Keltner, tá? Os canais de Keltner. E o objetivo desse setup é te ajudar a não entrar em momentos ruins do mercado, tá? Não entrar em momentos de alta volatilidade, beleza? Então vamos lá. Para começar, tá rapidinho, deixa eu só fazer um esclarecimento a respeito de volatilidade, tá? Entendo que volatilidade é um contexto de mercado onde o preço não se sustenta. Tudo é volátil, tá? Isso é o conceito de volatilidade. Então, teríamos um cenário em que o preço tenta subir, falha o movimento, vem para a queda, começa a cair, falha na queda, volta, sobe, não consegue subir mais uma vez, vem para a queda. Ou seja, a volatilidade nasce em consolidações, ou seja, a volatilidade ela está presente em grandes consolidações, tá? E fora da consolidação é a tão desejada tendência, onde o comportamento do preço tende a se repetir, tá? Isso é a tendência. Então, volatilidade não é tendência, não confunda esse tipo de situação, tá bom? Lógico que tem mais algumas particularidades envolvidas nesse assunto, mas hoje vamos ficar no canal de Keltner, tá? Então, o Keltner, ele é uma ferramenta construída para medir volatilidade, tá? Considerando um canal de Keltner na tela e você coloca ele para medir volatilidade, enquanto o preço trabalha dentro do Keltner, você tem um cenário onde a volatilidade existe, onde você consegue medir a volatilidade, tá? Lembrando que o meu canal de Keltner aqui configurado, ele é um pouquinho diferente, tá? Ele tem um desvio de 0,7, 20 períodos exponencial. Por quê? Porque foi um canal que foi testado por alguns robôs, tá? Inclusive eu cheguei a utilizar um robô que usava essa configuração, e até daí eu resolvi estudar um pouco mais o Keltner, tá? E é um canal que tem uma configuração de canal que tem uma assertividade bem interessante, por isso eu gosto, tá? Desse canal de Keltner nessa configuração, tá? Então é que eu recomendo para utilizar no mini índice também, e dólar, mini índice e dólar, tá bom? Então, sabendo que o Keltner é uma ferramenta de consolidação, ou uma ferramenta em que seja possível medir a volatilidade, enquanto eu tenho o preço trabalhando dentro do Keltner, eu tenho um cenário volátil. Cenário volátil, lembre-se, é o cenário em que o preço não consegue tomar um rumo, não consegue definir uma direção. Ele não se sustenta na alta, não se sustenta na baixa. Esse é o cenário de volatilidade, tá? Então, isso é o ponto final, o objetivo, né, de você colocar o Keltner na tela. Então, observando que o preço está fora do Keltner, ou seja, ele rompeu aquele range de volatilidade, você tem uma expansão de mercado, ou seja, um movimento de tendência. Então, rompeu o Keltner e está fora, normalmente o preço está trabalhando em tendência de alta, se o preço trabalha fora do Keltner, acima dele. E aí, enquanto o preço está fora, o Keltner funciona basicamente como uma média, tá? Entenda que a borda superior do Keltner aqui é como se fosse uma média móvel de 8 ou 9 exponencial, tá? E quando está embaixo, exatamente a mesma situação, né? Como se essa aqui fosse uma média de 9 ou 8 exponencial também, tá bom? Então ele acaba funcionando quando o preço fora do Keltner como uma média móvel, tá? Então perceba que preço fora do Keltner rompeu a região de volatilidade, um sinal de venda aqui, tá? Outro sinal de venda aqui, outro sinal de venda aqui, e segue o jogo, ó. Mais um sinal de venda aqui, tá? Esse daqui acabou estopando, espera um pouquinho, deixa o preço se ajeitar, vem dando novos sinais de venda aqui, aqui, e o preço veio aí em queda durante boa parte do dia. Voltou para dentro do Keltner, né? Ficou aqui, ó, passeando. O que acontece? Não faz nada, tá?
Saiu do Keltner, espera ele recuar, deixar o sinal, nova venda, tá? Nova venda, voltou, trabalhou aqui, consolidou dentro do Keltner, tá? Fecha dentro, fecha fora, fecha dentro, fecha fora do Keltner, não faça nada, espere, tá? Veio, trabalhou fora do Keltner, olha aqui, olha as vendas surgindo, aqui estopou, tá? Deu nova venda aqui nessa região, né? Teve a oportunidade de colocar o stop aqui em cima. Olha aí. Se você olhar com carinho, você vai perceber que ele acerta bastante, tá? Tem um índice de acerto bem interessante, tá bom? Então, este é o setup que eu desenvolvi baseado em canais de Keltner, tá bom? Como que eu melhorei um pouquinho mais esse setup? Adicionei aqui uma média móvel de 20 e um high-low de 17 períodos, tá? E aí eu percebi que toda vez que o high-low ele entra dentro do Keltner, como aqui, quando ele vem de fora do Keltner ou margeando a banda oposta do Keltner, ele entra, aqui eu não devo operar mais. Então esse é o sinal de que eu não devo operar mais, tá? Veio aqui, ó, margeando, entrou dentro do Keltner, aqui eu não devo operar mais, tá bom? O high-low tá passando lá do outro lado do Keltner, bem fora. Opa, é aqui eu vou operar, tem força, tá? É um medidor de força nessa condição aqui, tá bom? High-low passeando por dentro do Keltner, são aquelas operações em que eu já tenho que reduzir a mão, tá? Ou não operar. Subiu bem, subiu forte, subiu. Mas eu particularmente nessa condição aqui eu até fico de fora. Eu gosto de pegar essas aqui, tá? As em que o high-low está fora do Keltner, tá bom? Para mim essas são as mais interessantes, tá? Mas de qualquer forma, deixo aí esse setup de Keltner, tá? Para você, espero ter ajudado. Me ajuda aí com o kit YouTube, né? Dá o like, compartilha, comenta. Muito obrigado pela sua presença. Até mais. Tchau, tchau.